A paz do Senhor Jesus. Que tal nós termos uma mente renovada para uma vida transformada? Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo ser humano tem a sua mente condicionada mediante aos estímulos que ele recebeu em sua vida, especialmente durante a fase inicial do seu desenvolvimento. Todo o aprendizado formal e informal, e também todas as experiências que cada um de nós tivemos no curso da vida, positivas e negativas, agradáveis ou desagradáveis, foram estímulos que fizeram com que a nossa mente tenha se desenvolvido da forma como ela se encontra hoje. Cada um de nós passou por um treinamento para pensar da maneira como pensamos. Na medida que reagimos ao ambiente em que vivemos e aos estímulos em nossa vida, construímos a nossa personalidade e a nossa identidade como indivíduos. Porém, a palavra de Deus nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Sendo assim, todo indivíduo nascido nesse mundo é manchado e contaminado por ele. O seu sistema, os seus valores em algum momento da sua vida. E essa contaminação traz à mentalidade do ser humano muita destruição, trauma e medo, levando no homem barreiras emocionais e vícios mentais que aparentam ser impossíveis de serem derrubadas. Entendemos que a falta de renovação deixa o cristão sem forças, desanimado, desmotivado, sem vontade de prosseguir. Então, como podemos alcançar a renovação na mente? Toda renovação ela precisa de sacrifício, de esforço, como o exemplo da águia. A renovação começa com o reconhecimento de que mudar é preciso. É necessário deixar o eu de lado e se submeter à direção do Espírito de Deus. O maior sacrifício é renunciar a si mesmo. Quando a Bíblia fala assim, tudo inclui nossa maneira de pensar e agir. Primeiro, preciso transformar para depois renovar. Você deve se perguntar, mas por que temos que renovar a nossa mente? Porque a mente renovada, ela traz transformação nas atitudes, mudança no caráter. Transformação significa dar nova forma, tornar diferente do que era. Porém, em Cristo, nós podemos ter nossa mentalidade restaurada em suas faculdades normais. Deus criou o homem para que fosse um ser pensante e um ser que tivesse a capacidade de raciocinar. Um ser que tivesse em sua mente um lugar de paz, de harmonia e segurança. Porém, ainda podemos sofrer com nossos pensamentos em insônia, falta de domínio dos pensamentos, medo, pânico, pensamentos impuros. Isso se dá também por aquilo que alimentamos na nossa mente. Por exemplo, se nós passarmos a noite assistindo filmes de terror, a nossa mente estará aprisionada pelo medo. Se alimentamos ela com sensualidade, teremos pensamentos e sonhos impuros. Mas para a nossa mente estar transformada, nós precisamos estar na contramão do mundo. Para podermos viver isso, é importante que nós queremos. Mas como consigo isso? Como é que eu posso dominar isso? A Bíblia nos diz que no livro de Gênesis, que Deus nos criou para dominar e dominar inclusive sobre o pecado. Quando Caim maquinava o assassinato do seu irmão,
o próprio Deus adverte Caim que o pecado estava à porta, mas cabia a ele dominá-lo. Caim preferiu ouvir a sua mente corrompida, que a Deus enfrentou até, e ele matou Abel. Para termos domínio sobre qualquer coisa, preste atenção nisso. Nós precisamos nos impor sobre aquilo que tenta nos conduzir ao erro ou à destruição. Muitas vezes precisamos orar, colocando os nossos pensamentos, os nossos sonhos diante de Deus, para que Ele nos governe. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Dessa forma, a palavra de Deus nos guia da seguinte maneira: e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensamento. Para quê? Para que renovar a mente? Por vários motivos, entre eles para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. A vontade dele é diferente da nossa. Precisamos aceitar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Por quê? Porque ela é boa, o que leva a um crescimento espiritual e moral. Porque ela é agradável, ela é satisfatória, não necessariamente a nós, mas a Deus. Ela é perfeita, sem defeito, está acima do que para nós é melhor. Isso dará forças para você subir a lugares que você nunca chegou antes. Quando queremos dar um salto bem alto, o que nós fazemos? Primeiro nós abaixamos antes de saltarmos para pegar impulso, não é isso? E quando nós pegamos impulso, o salto é muito maior. Podemos chamar este impulso de renovação. Apesar de Deus ser o Deus Todo-Poderoso, Ele nunca vai forçar ninguém a mudar. Você tem que se permitir que Ele trabalhe em você. E por vezes, essa transformação vai doer, vai querer trabalhar em partes do nosso Deus delicadas da sua vida. Mas se você deixar Deus operar, certamente terá experiências tremendas. Jesus é o nosso modelo em tudo. Todas as transformações passam por Ele, porque sem Ele não há transformação. Apenas Jesus desceu de toda a sua glória para habitar entre os homens. Apenas Ele foi transformado em vergonha para nos transformar em dupla honra. Apenas Ele foi transformado em injustiça para que fôssemos feitos justiça de Deus. Apenas Ele foi transformado em inimigo para que nós fôssemos feitos amigos de Deus. Apenas Ele trouxe cinzas sobre a sua cabeça para que sobre a nossa fosse posto óleo de alegria. A Ele a glória para todo sempre. Não há outro Deus como Ele. Em 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deixa Deus te renovar para que você se transforme. Um grande abraço e fiquem com Deus.